Uma mangaka em ascensão que teve um final trágico assolou o Japão e o mundo. E é assim que a gente vai começar esse novo quadro do canal chamado Ponta do Iceberg, onde a gente vai falar de casos polêmicos no mundo de animes e mangás, só que não tanto na superfície como geralmente a gente vê, mas entrando e mergulhando dentro desses assuntos. Olá, eu me chamo Regina e dessa vez a gente vai falar de uma mangaka que teve apenas uma publicação aqui no Brasil. Mas se você é um bom fofoqueiro que nem eu, vai querer continuar nesse vídeo e saber pormenores do que aconteceu com ela. E caso você seja uma dessas pessoas que comprou o mangá dela, saber onde essa mulher foi parar. E que não foi um lugar muito bom. Hinako Ashihara, que tem o nome verdadeiro de Hitsuko Matsumoto, nasceu no dia 15 de fevereiro de 1974, na província de Hyogo, que fica ali entre Osaka e Kyoto, para os mais conhecedores do mapa japonês. E mesmo com toda a problemática de ser mulher e ser mangaka, principalmente naquele tempo, 20 anos depois, a Ashihara acabou lançando seu primeiro mangá chamado Sonoa Wariwari, na Besatsu Shoujo Comics, dando então o pontapé inicial para o começo dessa profissão. E vocês acharam que ela parou por aí? Não mesmo, gente. Aos 31 anos de idade, ela ganhou o 50º prêmio Shogakukan de Mangá Awards, no caso da categoria Shoujo, com o mangá dela que é bastante conhecido, principalmente na gringa, chamado Sand Chronicles, ou Tsunadorei para os mais íntimos ali no japonês. Já aos 39 anos, no exato dia 28 de setembro de 2013, a Ashihara iniciou sua primeira série na Shueisha, com o chamado Bread and Butter. Então imagina só a felicidade, porque para quem não sabe, a Shueisha é a maior editora no Japão atualmente. Então você já teve a felicidade de ganhar um prêmio e agora está participando da Shueisha. E tem um pequeno detalhe aí, gente. Esse mangá dela foi muito bem recebido e hoje a pontuação dele no My Anime List é de 7,46. Parece que não é grandes coisas, mas é muito bom para alguém que está começando numa nova revista. E uma fofoca fora de hora para quem não sabe, mas a Shogakukan e a Shueisha, elas estão entrelaçadas há muitos anos atrás. A Shueisha, na verdade, era uma divisão da Shogakukan, mas ficou tão famosa que ganhou sua própria editora. Então, olha que felicidade. Você ganhou o prêmio Shogakukan, que é a mãe da Shueisha, vamos dizer assim, e agora foi convidada, né, teve um convite a participar da Shueisha. Então, assim, quando eu falo em ascensão, ela foi, mesmo que tenha uma diferença aos 20, teve aos 31, aos 39, ao meio desse tempo ela estava lançando mangás, ela teve um crescimento muito legal e muito importante, que qualquer mangaka queria ter pelo menos um pouquinho dessa sucessão, desse sucesso que ela estava alcançando. Vocês podem estar achando que eu estou um pouco precipitada, mas na edição 58 do Prêmio Shogakukan, a mangaka ganhou novamente a categoria Shoujo, mas dessa vez com um mangá chamado Peace. E aí vai uma curiosidade também, é que geralmente esse prêmio ele é revelado, né? Os premiadores, os ganhadores são revelados lá por janeiro. Então é exatamente o tempo que a mangaka faz aniversário. Então imagina o prêmiozão de ganhar o 50º e o 58º prêmio da Shogakukan, todos pertinho do aniversário. Tem prêmio maior do que isso? Eu acho que não existe. E em 2017, a Ashihara começou então uma nova serialização que é chamado de Sexy Tanaka-san, que é um josei de comédia que pegou assim o olhar do público e foi publicado ali, ou estava sendo publicado, no caso, na revista digital da Shogakukan. E o que ninguém iria imaginar é que depois de todos esses ganhos, de toda essa felicidade, né, de profissionalmente estar avançando, que as coisas iam começar a dar errado, e muito errado, depois do lançamento de Sexy Tanaka-san. E no exato dia 1º de agosto de 2023, a Nippon Television então anuncia que Sexy Tanaka-san vai virar um live action, na verdade uma série live action, e o diretor que estaria encabeçando tudo isso é o mesmo diretor da live action japonesa de Death Note. Então imagina como as expectativas já estavam muito grandes sobre esse lançamento. E é no dia 22 de outubro do mesmo ano que então Tanaka-san live action é lançada com 10 episódios no total. Então, como eu falei, é um salto muito alto, é uma subida muito legal e muito íngreme, mas que a partir desse momento ela decai absurdamente. No dia 26 de janeiro desse ano de 2024, a Ashihara fez algumas publicações no Twitter falando um pouco sobre a adaptação de Sexy Tanaka-san. Segundo ela, existiam algumas cláusulas, algumas coisas colocadas no contrato
que diziam algumas regras muito específicas e que ela estava vendo que não estavam sendo cumpridas. Uma delas é falando sobre como a obra ela deveria sim ser fiel ao mangá, que não poderia existir alterações gigantescas que pudessem mudar o rumo da história ou qualquer coisa, em falas importantes e coisas desse tipo. Porque a gente vê que geralmente a adaptação ou de mangá para anime ou de mangá para live action, meu Deus, muda muita coisa. Então ela já se precipitou e colocou isso no contrato. Porém, mesmo assim, eles não estavam cumprindo isso. Segundo ela, muitas cenas de extrema importância ou não estavam ali na adaptação ou estavam de uma forma bem diferente, que não levavam exatamente o caminho que ela desejava ou que ela tinha colocado no mangá. Outra mudança foram nas próprias caracterizações dos personagens e não houve nenhuma desculpa dada a ela que pudesse justificar de alguma forma por que essas mudanças foram colocadas. É meio que foram mudanças sem motivo algum, que também não levavam a lugar nenhum. Então ela acabou fazendo essas reclamações para a Nippon Television e nos primeiros 7 episódios, na sua grande parte, eles tentaram se manter fiéis. O problema é o que aconteceu depois disso. A Shihara contou que durante toda a produção desse live action, ela tentou contatar o roteirista, o diretor, qualquer pessoa da equipe que ia compor essa parte criativa. E nenhum deles falaram com ela, retornaram suas mensagens, assim, ela ficou num completo escuro. Então imagina você tentando salvar aquilo que já tá modificaram demais aquilo que você criou, e aí ninguém liga para você, todo mundo caga infinitamente, como se ela não fosse ninguém ali, não tivesse voz nem por algo que é dela mesmo. E em uma das suas últimas tentativas, a autora então acabou escrevendo os últimos 2 episódios, porque estava no contrato, mesmo que eles não estavam estabelecendo ali as regras do contrato certinho, mas estava no contrato que, mesmo com tudo o que acontecer na produção, se a autora não gostar do desenrolar da história, como está sendo adaptado, ela poderia sim pegar os 2 episódios finais ou os episódios finais e fazer suas modificações para assim ficar de comum acordo que aquela obra pudesse ser adaptada. E vale relembrar para vocês que tudo isso que eu estou comentando agora é algo que a própria autora escreveu. Ela descreveu todos os acontecimentos numa carta e mesmo assim ela acabou agradecendo ao elenco e à equipe que fez tudo, como que tudo funcionasse, né? A equipe que fez a adaptação. Só que mesmo com essa carta, que era mais um desabafo que qualquer outra coisa, mais do que uma crítica, né? Um desabafo de, meu Deus, eu estou tentando, por favor, alguém me escute. As pessoas começaram a levar como uma coisa não muito boa, começaram a falar que, na verdade, ela estava culpando o elenco e qualquer um que estivesse ali dentro. Então, quando ela começou a ver esse burburinho completamente diferente do que ela imaginava que seria, até porque não era o objetivo dela, ela acabou apagando não somente esse post falando da carta, né, sobre as preocupações que ela tinha, como também todos os posts que ela tinha, deixando então apenas um pedido de desculpas. E sumindo completamente da internet. Então, esse foi o último post que a gente viu no Twitter da Ashihara. E foi às 4 horas do dia 28 de janeiro que ela foi dada como desaparecida. A polícia japonesa, que foi a polícia de Tóquio, acabou informando que foi um parente próximo da autora que deu esse comunicado e as buscas começaram. E, infelizmente, no dia 31 de janeiro, aos 50 anos, a Shihara foi dada como morta. Na represa de Kawaji, na província de Tochigi. A suspeita desde o começo é que ela tinha tirado a própria vida, principalmente porque tinha um bilhete, né, uma cartinha dela escrita à própria mão. Em comunicado, a Nippon Television, então, né, deu suas condolências para a mangaka, mas o que ela fez depois disso foi uma coisa assim de... Não sei quem foi que pensou nessa ideia, mas assim que teve essa carta, né, essa carta não, né, esse pedido, essa condolência para a autora, eles também falaram que, na verdade, o roteiro e tudo que eles se propuseram a fazer sobre essa adaptação sempre foi passado nas mãos dela e que ela autorizou tudo. Então, eles, na mesma carta que muitas pessoas estavam lendo, morrendo de tristeza, sabe? Pessoas que são tanto parentes, pessoas próximas, os fãs dela que acompanharam ela dentro dessa jornada ou alguma parte dessa jornada, estava todo mundo muito triste, né? Muito desesperançoso e diversos outros sentimentos ruins. E a Nippon Television achou que seria de muito bom gosto e bom tom chegar e tentar desmentir a autora morta. Mas não demorou muito tempo para as pessoas verem nesse comunicado da Nippon Television e conectar A mais B
que, na verdade, a culpa disso tudo ter acontecido era da própria Nippon Television, por não ter escutado a autora e por ter tentado, mesmo assim, quando a tragédia aconteceu, tentado virar o jogo para ela não parecer tão ruim assim. E não se enganem, esse comunicado foi muito mal recebido pelo público, diversos locais, tanto sites de notícias, tanto editoras, muitas pessoas, né, mangakás, enfim, muitas pessoas começaram a debater, depois desse acontecimento trágico, sobre a problemática das adaptações e como as pessoas estão cagando, literalmente essa palavra, né? Cagando para os autores originais das obras. O burburinho com isso foi tão grande que os presidentes da Toei, da Toho, da Shochiku e da Kadokawa acabaram, né, falando, comunicando, escrevendo algumas coisas sobre esse terrível acontecimento. Então, o presidente da Toho, que é uma indústria que produziu filmes como Your Name, Jujutsu Kaisen Zero e Detetive Pikachu, falou exatamente essas palavras. Deve ser uma forma inabalável de pensar que a adaptação da obra de um autor deve respeitar o rumo que o autor deseja. Se houver uma diferença na direção que a adaptação está a tomar, não consigo conceber outra maneira senão comunicar ao autor para entender a sua intenção. Já o presidente da Toei, responsável então por Cavaleiro dos Zodíacos, Sailor Moon e Dragon Ball, disse: esse incidente lembrou-nos mais uma vez que se houver uma obra original que será adaptada, a comunicação e a discussão sobre como a adaptação vai acontecer vão se tornar extremamente importante no futuro. Já a Shojiku, responsável pela produção de Noragami, o live action de Tokyo Ghoul S, e o anime que está na Crunchyroll chamado 91 Dias, disse: realçar a grandeza da obra original é um pré-requisito. Faremos disso uma regra para que daqui para frente algo assim nunca mais aconteça. Por fim, a Kadokawa, que é a editora de O Tempo com Você, Your Name e Bug Stray Dogs, disse: a nossa empresa adapta constantemente para o formato de vídeo, de animes. Embora sempre prestemos atenção ao que o autor original deseja, ainda assim gostaríamos de ser ainda mais cuidadosos no futuro. Vale lembrar que a Nippon Television não é qualquer emissora assim aleatória que estava ali e tentou se aproveitar. Não, ela é gigantesca. Só em setembro de 2023 ela comprou 42,3% da Estúdio Ghibli. Então, tirando o Miyazaki e o presidente, ela é uma da maior detentora da sucessão de um estúdio gigantesco que ganha prêmio de Oscar, que é conhecido mundialmente. Então você ter uma empresa gigante como essa fazendo uma coisa tão de mau gosto e assim tentar tirar corpo fora sobre uma pessoa que faleceu é algo assim extremamente absurdo e por isso que foi atingindo o Japão inteiro e muitos lugares no mundo. Claro que aqui no Brasil não chegou tanto impacto, você via só umas lugares que eram mais especializados em notícias de animes, de mangás, de live action falar, mas assim, como um todo não viralizou, por exemplo, não viralizou essa história, mas lá e em alguns outros países que também são conhecidos por fazer live actions, adaptações, isso foi um tema que se debateu muito no começo de 2024. E a revolta da população, na verdade do público, né, foi tão gigantesca que o próprio roteirista chamado Ayazawa teve o seu nome no Twitter, lá naquela aba de mais comentados, como assassino. E no dia 30 de janeiro, a Shogakukan, que então era editora detentora desses direitos da Sexy Tanaka-san, acabou informando que Tanaka-san não teria um final, não teria nenhuma continuação. No dia 15 de fevereiro, a Nippon Television então deu mais um comunicado pedindo desculpas a todos aqueles que eles ofenderam por aquele antigo comunicado de mau gosto e pedindo também as condolências à família da mangaka. Também informaram que abriram uma investigação interna para entender exatamente o que aconteceu. Então eles só quiseram abrir essa investigação e pedir realmente desculpas de um jeito certo depois que um mês inteiro eles viram que o que eles falaram não caiu na graça do povo. E essa foi a terrível história da Ashihara, que ela teve um começo muito bom, ganhou vários prêmios, estava ganhando o seu papel e a sua importância nos mangás shoujo, mas infelizmente, por causa da sede da indústria e por causa de como, vamos dizer, o capitalismo funciona nessa questão, ela teve um final não tão bom. E isso é muito, muito triste. Então é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Caso você tenha alguma historiazinha que você viu passar ou ouviu alguém falando, nem sabe se é verdade, e queria saber destrinchado sobre esse acontecimento, do jeito que eu fiz aqui,
a gente tendo algumas datas, o máximo de informações possíveis, porque pode ser que no futuro esse seu pedido também esteja aqui no canal. Então é isso, gente. Muito obrigada aí. Tchau, tchau.